Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos. Perguntas de 367 a 370. Capítulo 7, Retorno à vida corporal. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Influência do organismo. Pergunta de Kardec, número 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. Resposta dos espíritos: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Pergunta de Kardec, número 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito, com liberdade plena, suas faculdades. Resposta dos espíritos: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Contra a pergunta de Kardec, número 368-A. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco é a livre irradiação da luz. Resposta dos espíritos: é, como vidro muito opaco. Nota de Kardec: pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito, a de um pântano lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Pergunta de Kardec, número 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Resposta dos espíritos: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho, o está da ferramenta própria à sua execução. Pergunta de Kardec, número 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais. Resposta dos espíritos: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Contra a pergunta de Kardec, número 370-A. Dever-se-á deduzir daí, que a diversidade das aptidões entre os homens, deriva unicamente do estado do espírito. Resposta dos espíritos: o termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém,
se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Nota de Kardec: encarnando, traz o espírito certas predisposições, se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre arbítrio, e sem a responsabilidade de seus atos. Forçoso então admitir-se que, os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio, ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese, se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados, não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação, trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que, os órgãos recebem o cunho das faculdades. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Idiotismo, loucura. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.